Atos 13, 38 a 41. Irmãos, ficais sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Primeiro sermão pregado, ou registro, o primeiro registro, ele pregou, nós vimos na semana passada, que em Antioquia, lá na Palestina, né, lá no Oriente, lá em Antioquia, o Espírito revelou à igreja que chamara Paulo e Barnabé para a obra missionária. Creio que a igreja se recusou a liberar seus dois principais mestres da palavra. E diante da resistência da igreja, mas que simultaneamente buscou orar e jejuar para discernir o querer de Deus, a uma igreja que, enquanto cultuava e jejuava, e como nunca o jejum é desvinculado da oração, era uma igreja que orava, o Espírito revelara, que chamara ambos para a obra missionária. E enviados pelo Espírito e divinamente capacitados pelo Espírito, eles saem no que podemos chamar do primeiro empreendimento missionário como nós conhecemos hoje. Até então, o espalhar da igreja foi produto da perseguição, de fugir das ameaças, mas agora, de maneira consciente, deliberada e intencional, o Espírito de Deus, uma igreja cheia do Espírito de Deus, ela será uma igreja missionária, porque o Espírito moverá a igreja aos povos, às nações, para que elas recebam a luz, para que elas recebam o Evangelho, e enviados pelo Espírito, sustentados e amparados financeiramente com certeza, e pelas orações da igreja de Antioquia, eles chegaram a Chipre, entraram nas sinagogas e pregaram, viajaram para o outro extremo, evangelizaram o procônsul, entraram numa batalha espiritual com um falso profeta, mago, Bar-Jesus Elimas, o mágico, que repreendido ficou em trevas, o que proporcionou ao procônsul uma evidência da superioridade, da grandeza do Deus que era pregado por Paulo e Barnabé, e ele creu, impressionado com a doutrina do Senhor, como quando Jesus pregava e depois expulsava demônios, as pessoas perguntavam: que doutrina é essa? Com autoridade ele repreende. Que palavra, que doutrina, que verdade, não é só teoria, tem poder. Ficavam impressionados com o poder do Evangelho, o poder do Espírito para enfrentar as trevas e derrotar as trevas. Agora, a equipe missionária navega para Perge, na Panfilha, não prega o Evangelho ali, só na volta, entra no continente aproximadamente 160 quilômetros e chega a Antioquia da Pisídia, entram na sinagoga e o apóstolo se dirige aos judeus ali presentes e aos tementes a Deus, que eram gentios convertidos ao judaísmo, que caminharam metade do caminho, porque abandonaram o paganismo, a idolatria,
os falsos deuses para crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, o Criador dos céus e da terra, e para cultivar a esperança do Messias, do Salvador do mundo. O apóstolo Paulo, portanto, termina o seu sermão dizendo: irmãos, ficai, pois, sabendo, pregamos o Evangelho para tirá-los da ignorância, do desconhecimento. Ficai, pois, sabendo, tenham consciência, tenham ciência, saibam que, por meio dele, e somente por meio dele, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, somente através de Jesus Cristo, por ele, por intermédio dele, somente vos é anunciado o perdão de pecados. O perdão de pecados é anunciado por intermédio dele. Não adianta você querer ir a Deus o Pai e pedir perdão para os seus pecados se você evitar o mediador. Não haverá perdão de pecados para quem quer se dirigir ao Criador sem compreender que é por intermédio dele que vos é anunciado o perdão de pecados. Mas não era só o perdão de pecados que era anunciado por intermédio dele. Por meio dele também, por intermédio dele também, todo o que crê é justificado de todas as coisas que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ficai sabendo, é por intermédio dele, é por meio dele, que aquele que crê é justificado, aquele que se arrepende e confessa é perdoado. É por meio dele. É por essa razão que a fé cristã, gostem ou não, é exclusivista. Vivemos na era da inclusão, na era da tolerância, na era da verdade multiplicada, tudo está certo, nada está errado, a verdade em todas as religiões, e o cristianismo se atreve a ir contra a correnteza cultural dominante para dizer que só Jesus Cristo é o único intermediário, mediador entre Deus e os homens. Por intermédio dele, e somente por intermédio dele, vos é anunciado o perdão de pecados. Queridos irmãos, para que haja o anúncio do perdão, a proclamação do perdão, a pregação do perdão, o perdão precisa estar disponível. O perdão precisa estar disponibilizado. Imagine dar uma notícia de que aqui haverá vacinação e as vacinas não chegaram. Como você sairá pelo bairro afora com esta boa notícia, com esta boa nova de que haverá vacinação, se as vacinas não foram disponibilizadas, não estão disponíveis e não podem ser aplicadas? Seria fake news, seria uma falsidade. A igreja foi incumbida de sair mundo afora, povos, tribos, nações, etnias, tudo, todos, em todos os lugares da terra, para anunciar uma boa notícia, uma excelente notícia, uma notícia extraordinária: o perdão de pecados, a justificação para aquele que crê. Que notícia extraordinária! Mas para que o perdão pudesse ser proclamado e a justificação também, este perdão precisava ser conquistado para que ele pudesse ser pregado, anunciado e recebido para os que se arrependem e creem. É por esta razão que nós, meus irmãos, proclamamos por intermédio dele. Não há perdão a não ser por intermédio de Cristo. O único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados é Jesus Cristo crucificado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
não há perdão de pecados. E muitos fazem o seguinte questionamento: Deus na palavra me exorta, me ordena para que eu perdoe até 70 vezes 7 quem me fere, se arrependido me buscar e procurar e pedir perdão, eu devo perdoar. E ninguém precisa morrer para que eu perdoe os que me fazem mal. E por que Deus então não vive o que Ele prega? Se Ele manda eu perdoar a quem me ofende e me faz mal, e ninguém tem que morrer por isso. Se Ele me ensina sobre as consequências de não perdoar, Ele chega a dizer: se você negar perdão, será negado perdão a você. Porque quem recebeu a graça do perdão não pode negar perdão a ninguém. Aquela parábola daquele homem que devia tanto e que pediu simplesmente tempo para pagar e que não foi atendido no seu pleito, ele pediu ao rei: não me faça de escravo nem a minha família, só me dê tempo. E o rei não lhe atendeu o pedido. O rei perdoou a dívida. Quando ele encontrou alguém que lhe devia muito menos, que também lhe fez o mesmo pedido: me dê tempo e eu pagarei, ele disse, pegou pelo colarinho, diga: paga o que me deve, senão... E o rei ficou sabendo que aquele que recebera o perdão não perdoara. Ora, se Deus nos manda perdoar as pessoas, por que Deus não nos perdoa sem que fosse necessário a encarnação do Filho de Deus? Sem que fosse necessário a cruz de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário? Porque sem derramamento de sangue não há perdão para pecados. Porque ficai sabendo, irmãos, Paulo está dizendo para toda a congregação, como eu estou aqui, não sei qual era o tamanho da sinagoga, não sei quantas pessoas lá estavam, mas Paulo se dirigiu a uma congregação como esta dizendo: ficai sabendo que é por intermédio de Jesus Cristo que nós estamos aqui anunciando o perdão de pecados. O perdão de pecados é possível. É possível porque Jesus Cristo morreu, porque o seu sangue foi derramado. E quando nós fazemos esse raciocínio, por que Deus não pratica o que Ele prega? E por que foi necessária a morte de Cristo para fundamentar o perdão? Esse questionamento revela que ainda não compreendemos a gravidade e a seriedade do pecado, como também não compreendemos a natureza santa e justa de Deus. Quando compreendemos a gravidade do pecado e a natureza majestosa de Deus, nós compreendemos que esse Deus amoroso que quer perdoar, Ele não o fará comprometendo sua justiça e sua santidade. O perdão precisa ser conquistado. O perdão precisa ser justo para ele ser concedido. Por isso, Jesus Cristo morreu. Quando Jesus Cristo morreu, Ele morreu a nossa morte. Essa é a essência do Evangelho. Os nossos pecados nos separam de Deus. A nossa natureza pecaminosa nos leva a desobedecer os mandamentos de Deus. Nós transgredimos os mandamentos de Deus e violamos as ordens de Deus. Sabe por quê? Porque há dentro de nós uma insubordinação, uma rebeldia. É quando uma pessoa desobedece às regras de uma empresa. Você é o dono da empresa, você estabelece as regras de funcionamento da empresa e aquelas pessoas desobedecem. E você pensa, é porque não conhecem as regras, e você ensina de novo as regras. Agora elas conhecem as regras e elas desobedecem mesmo assim. E você descobre que elas desobedecem porque discordam das regras. Só que você descobre algo mais profundo. Elas se rebelam contra você. Elas estão revoltadas contra você. Por isso elas quebram as regras. Elas violam os mandamentos. Elas desobedecem
aquelas orientações, porque elas estão em rebelião contra você e revoltadas contra você. Por isso, elas fazem tudo ao contrário do que você disse. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. O ser humano desobedece, quebra as regras, viola os mandamentos, ultrapassa os limites, transgride as orientações de Deus, porque há uma rebelião em seu coração, uma revolta contra Deus. Discorda das orientações e discorda do próprio legislador. Não é uma rebelião só para com a legislação, porque olham para aquela legislação e dizem: quem fez essa legislação está errado, é um déspota, é um estraga-prazer. Então, eles estão com ódio do legislador. Por isso, eles discordam da legislação. Eles odeiam Deus e odeiam os mandamentos de Deus. Por isso, violam os mandamentos de Deus, torcem, pervertem o que Deus fez de bom e de melhor. Por isso, meus irmãos, se Deus perdoar pecadores como nós, esse perdão não seria justo. Eu lhe faço uma pergunta: entraram na sua casa, te deram um tiro, você ficou paralítico, violentaram sua esposa e sua filha, agora está preso. E o juiz, que é bonzinho de coração, diz: eu perdoo esse criminoso. Vá trabalhar e viver a sua vida com a sua esposa e família. Esse perdão é justo? Que perdão é esse? Há justiça nesse perdão? Não há justiça nesse perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema do perdão não está só no ser humano, está em Deus também. Há um problema em Deus que impossibilita o perdão, é a sua santidade. A santidade de Deus repudia o pecado. A santidade de Deus expõe o pecado. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode nem sequer ver o mal. A santidade de Deus, irmãos, ela tem ódio ao mal, de qualquer espécie. E a sua ira é o seu antagonismo ao mal do coração humano. É a sua justa reação à maldade, à iniquidade, à depravação, aquilo que fazemos como pecado. Por isso Deus não pode perdoar, porque Ele é justo. Sua natureza santa não permite que o pecado fique impune. Então, como um Deus perdoador, amoroso, perdoará sem conflitar, sem violar a sua santidade, então Ele se torna homem. E no seu Filho, Ele faz justiça. No seu Filho, Ele pune os nossos pecados. Os nossos pecados não estão impunes. Os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. Justiça foi feita. O perdão de Deus é justo, porque a pena foi paga. O pecado, o mal foi punido. Foi punido na cruz do Calvário. Foi punido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, o perdão é justo. É o justo perdão de Deus. Agora, ficai sabendo, por meio dele, da morte dele, do sangue que ele derramou, da sua encarnação, da sua vida, da sua vinda, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, por meio dele, e somente por meio dele, vos é anunciado o perdão de pecados, porque ele derramou o sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, porque Deus, a natureza justa de Deus, não permitirá que o pecado fique impune. O sangue derramado significa a pena de morte foi cumprida e foi paga. A justiça de Deus está satisfeita. O mal foi punido. E Deus puniu o mal no seu próprio Filho. O perdão nos é oferecido e agora é disponibilizado. Isso é evangelho. É sair por todos os lugares. Já pensou?
Você está endividado no cartão de crédito e o cartão, a empresa decidiu perdoar as dívidas contraídas de janeiro a maio de 2021. E você sabe disso. E sua mãe está endividada, seu pai está endividado, os irmãos aqui, e você aí calado. Só glória a Deus, minhas dívidas. E você não pega o microfone e vem aqui dizer, gente, basta acessar o site da empresa, colocar o cartão e o nome, inscrito, você está perdoado. Não seria um pecado, uma falta de amor, um egoísmo? Não notificar, não anunciar o perdão de dívida? Irmãos, evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia, evangelho é ir ao mundo a todos e dizer, o perdão vos anunciar o perdão dos pecados. Você quer ter os seus pecados perdoados? Os seus pecados te condenam. Você é culpado pelos seus pecados. Você é responsável pelo que fez e pelo que deixou de fazer. A culpa é sua. As transgressões são suas. A condenação é justa. Mas alguém te amou e alguém te substituiu e morreu e pagou a tua dívida. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Não seria magistral isso? É magistral. Fazer missões é isso. É enviar pessoas aos povos, às nações, às etnias, para dizer a elas que o perdão está disponível. E ele foi disponibilizado porque o fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados é o sangue de Jesus. Porque ele morreu, agora é possível ser perdoado para quem se arrepender e confessar. Mas não é somente anunciado por meio dele o perdão. Por meio dele também é anunciado que todo o que crê é justificado. Todo o que crê, quem se arrepende é perdoado. Quem crê em Jesus Cristo é justificado, é declarado inocente pelo Deus Altíssimo. Imagine um criminoso que matou, esquartejou, violentou, é acusado, as provas são apresentadas e o juiz diz, inocente. Declaro o réu inocente. Não seria revoltante? Seria revoltante. Porque justiça é condenar o culpado e absolver o inocente. Mas como é que Deus nos inocenta se nós somos culpados? Como é que Deus nos declara inocentes de todas as acusações que foram feitas? Ele não é culpado de nenhuma delas. Declara o réu inocente. Como Deus, sendo justo, pode declarar que somos inocentes legalmente e nos dar a liberdade, o céu, se nós somos culpados? Porque, meus amados irmãos, a justificação, ela é fundamentada no sangue da cruz. Antes de nos conceder como dádiva os méritos do nosso Senhor e a retidão dele, e sobre esses méritos e essa retidão nos declarar inocentes por causa da inocência dele, primeiro Deus pegou o que estava comigo, pegou o que estava contigo, pegou o que estava conosco, nossa pecaminosidade, nossas transgressões, e ele deu para Jesus. Ele colocou sobre Jesus. Ele transferiu, na linguagem que Paulo usa, tirada do direito romano, imputou, atribuiu. E depois ele pegou a retidão do seu filho, a inocência do seu filho, a justiça do seu filho, e imputou, atribuiu, concedeu-nos. Quando Deus olha para mim, Ele, com base, não nos meus méritos, porque eu não tenho,
mas com base nos méritos de Cristo, ele diz inocente, por causa da inocência de Jesus. Lutero, ele exemplificou dizendo: imagine aquele rapaz pobre, endividado até o pescoço, e ele casa com uma jovem rica e que tem dinheiro em abundância. Olha que coisa boa. As dívidas, a pobreza dele, agora vai ser dela. E a riqueza dela, agora vai ser dele. Não está resolvido o problema dele? Tá? Porque quando ele casou, o que é dele passou a ser dela, o que é dela passou a ser dele. Quando você se arrepende e crê, quando você se une a Jesus Cristo, o que é seu passa a ser dele, seus pecados, sua culpa e sua justa condenação. E o que é dele, inocência, retidão, santidade, passa a ser seu. E o nosso problema está resolvido, porque com base nessa inocência, nesse caráter santo, nessa integridade de quem ele é com base nisso que Deus declara Jorge Max é inocente, Juvan é inocente. Não é porque nós somos inocentes, é porque nós estamos unidos ao inocente. E a inocência dele é transferida, é imputada, é transferida para nós. Por isso, é evangelho. Sair pelo mundo afora dizendo, se você crê em Jesus, se você confiar nele, o problema é que as pessoas pensam assim: eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, então eu confio que Deus, que é justo, diante de quem sou, e eu não sou uma pessoa ruim, e diante do bem que eu pratico, eu acredito que Deus vai me inocentar. Então a pessoa está confiando nela e no que ela faz para ser recebida, aceita por Deus e se reconciliar com Deus e entrar no céu. Acontece que a mensagem é: quem crê é justificado de todas as coisas que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aquela sinagoga tinha judeus e gentios convertidos que estavam tentando, pela prática da obediência à lei moral, à lei de Deus, ser inocentados. Mas a Bíblia é clara que pela lei ninguém será, porque para que você e eu pudéssemos ser declarados inocentes, nós nunca poderíamos ter desobedecido a qualquer um dos mandamentos de Deus, jamais. E quem consegue? Quem consegue? Tiago deixa claro, quando você desobedece um mandamento, você não é culpado de desobedecer um mandamento. Quando você desobedece um mandamento, você está desobedecendo a lei de Deus. Quem consegue não desobedecer a lei de Deus? Quem consegue? A lei de Deus não é constituída apenas de orientações sobre certo e errado. As leis do trânsito dizem: é errado dirigir falando no celular. A lei de trânsito diz: é errado, o código de trânsito, andar sem cinto de segurança. Mas é só isso que a lei diz? Não. Também a lei diz: quem andar sem cinto de segurança perde, 10 pontos na carteira e paga uma multa de R$300. Então, a lei não diz apenas o que eu devo fazer. Ela também deixa claro que se eu não fizer, aqui está a penalidade. Eu sou culpado porque eu conhecia a lei, a regra, eu não quis usar o cinto, eu quis falar ao celular dirigindo, eu transgredi as leis do trânsito, mas a lei não apenas me diz o que eu devo fazer, ou o que eu não devo fazer, a lei também mostra as sanções, as punições, as multas, a lei moral de Deus. Por isso,
maldito aquele que for pendurado no madeiro. A maldição de Deus. O que é a maldição de Deus? São todos os justos juízos de Deus, são todas as penalidades, as multas que Deus revelou que cairão sobre os infratores. Quem consegue obedecer todo o tempo todo, a lei divina, sem nunca jamais desobedecer? Ninguém. Por isso Paulo diz, não pudestes ser justificados de todas as coisas pela lei de Moisés, porque ninguém consegue obedecer os mandamentos de Deus sem nunca violá-los. Então esqueça. Por mais que você diga, não faço mal a ninguém, por mais que você diga, eu procuro fazer o bem, você consegue, o tempo todo o tempo, não violar nenhum dos mandamentos de Deus. Você já teve vontade de enganar alguém? Você já matou. Eu desafio, quem aqui nunca adulterou com o olhar? Alguém aqui se atreve a se levantar e dizer, eu nunca adulterei com o olhar? Porque Jesus disse que quem cobiça com o olhar, cometeu adultério. Quem aqui se atreve a dizer que nunca matou, nunca adulterou, nunca sentiu inveja? Chegou alguém com um carro melhor do que o seu, e você está com o seu carro quebrado, aí você olha, puxa vida, você fica... Irmãos, esse sentimento mórbido, doentio, que entra na gente, quando a gente vê o sucesso de alguém, que isso nos incomoda, irmãos. Ver que outros conquistaram o que eu não conquistei, isso gera recalque, amarguras, calúnias. Somos pecadores, irmãos. Somos pecadores. O nosso coração é assim, ciumento. Aquele pastor é uma bênção, ele prega muito bem. Eu estou compartilhando as mensagens dele. Aí eu fico assim, poxa, e as minhas? Ele não compartilha? Puxa, aí dá uma dor de cotovelo. Irmãos, nós somos pecadores. Nós lutamos contra inveja, contra essas coisas horríveis dentro de nós. É o que nós somos, pecadores. Você nunca mentiu? Alguém aqui se levanta e diz, eu nunca menti na minha vida? Duvido. Duvido. Então, pela lei, ou seja, tentando obedecer aos mandamentos de Deus, ninguém será declarado inocente. Pelo contrário, você será declarado culpado. Mas Jesus Cristo, sim, Ele obedeceu. Ele disse, quem me convence de pecado? Ele obedeceu, santo, puro, imaculado, feito mais sublime do que os céus. Ele nunca pecou. Com base nessa inocência dele, nessa justiça inata, inerente dele, com base no sacrifício dele, Deus nos declara inocentes, se você se unir a Ele pela fé. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, ficai, pois, sabendo que por meio dele, e somente por meio dele, vos é anunciado o perdão dos pecados, claro, para quem se arrepender. Para quem se arrepender. Ficai sabendo que por meio dele, e somente por meio dele, todo que crê nele, na pessoa dele, em quem ele é e no que ele fez, é justificado, é declarado inocente por Deus, de todas as coisas que ninguém jamais conseguiu se inocentar diante de Deus, porque nunca, jamais ninguém conseguiu não desobedecer um mandamento de Deus. Não há esperança para quem quer chegar a Deus através de quem é e daquilo que faz. Por mais que você seja íntegro, por mais que você faça o bem, você continua pecador, culpado e condenado aos olhos de Deus. Pastor, eu vim aqui para ouvir falar de prosperidade. Eu vim aqui porque eu estou depressivo e eu queria que você falasse de consolo.
Eu queria que você falasse que se eu der uma oferta aqui gorda, eu vou ganhar um carro melhor. Eu vim aqui em busca de alguma... Não, eu estou vendo, aqui nós estamos diante da palavra. A Bíblia, o Evangelho que você precisa ouvir, o que eu devo pregar, o que sustenta esta igreja, é a verdade do Evangelho. Não é uma verdade palatável dizer pecador, culpado, condenado. Dizer isso é provocar o ódio, as pessoas vão espumar de ódio e vão querer linchar você, se lá no seu trabalho você se dirigir a pessoas aparentemente bem vestidas, que se consideram as tais, você é um pecador, culpado e você está condenado. Eu preguei num casamento, falei que o casamento, aos olhos de Deus, é heterossexual e monogâmico, e haviam 2 pessoas lá que estavam vivendo um casamento homossexual. Nós não consideramos casamento, ficaram revoltados, indignados comigo e procuraram o dono da festa e pediram que eu me retratasse diante deles do que eu havia dito. Os irmãos estão percebendo a ousadia, estão ficando cada vez mais folgados, isso vai crescer, isso vai tomar corpo, daqui a pouco essa mensagem transmitida pela internet, é capaz de, quando eu acabar e chegar ali, já tem polícia para levar e dizer homofóbico. Você não pode mais dizer isso. Já existem lugares como o Canadá, que nem sequer um versículo da Bíblia que condene homossexualismo pode ser publicado. Qualquer coisa que é publicada contra é considerado crime. É o que nós estamos vivendo. Mas nós não poderemos nos acovardar. Nós teremos que ter a coragem de continuar pregando a verdade. O que nós temos que anunciar é que por meio dele o perdão dos pecados está disponível, porque ele pagou o preço, ele derramou o seu sangue. Todo aquele que crê é justificado, não tem outro. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, se os irmãos lerem o sermão, ele começa com a eleição, ele fala da redenção do Egito, ele fala da peregrinação no deserto, ele fala da conquista, 450 anos, ele menciona esta cifra, esse número no versículo 20, 400 anos de Egito, 40 de deserto, mais 10 de conquista. Ele chega na monarquia, Deus lhes deu Saul, Deus lhes tirou Saul, Deus lhes deu Davi, e Deus prometeu a Davi que da sua descendência ele traria no tempo e no espaço aquele que na eternidade por nós se entregou. O apóstolo Paulo conta a história de Israel, conta a história de Jesus, para mostrar que o eterno plano de Deus se concretizou no tempo e no espaço, através da crucificação e da ressurreição de Cristo. Ele também nos diz que, ao fazer tudo o que fizeram com Jesus, aquelas pessoas, mesmo inconscientemente, cumpriram as profecias bíblicas, fizeram porque quiseram fazer, fizeram por inveja, por maldade, por ódio, mas fizeram tudo o que Deus queria que fosse feito, porque Ele é soberano, e as pessoas fazem o que Ele quer para cumprir o propósito dEle, sem violar sua liberdade de escolha. Mas a liberdade de escolha de quem é escravo do pecado é o mal, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, quando terminaram de fazer com Jesus todas as coisas que estavam escritas, que haviam sido escritas a respeito dele, não apenas Deus previu o que fariam com o seu filho, Deus predisse o que eles fariam e eles fizeram, porque a vontade de Deus é soberana e Ele tem poder para usar as pessoas para fazer o que Ele quer, sem
eliminar a responsabilidade delas e a culpa delas por terem feito o que fizeram. Elas crucificaram, elas negaram. Diante do tribunal judaico, no verso 27, condenaram Jesus, levaram para o tribunal romano e pressionaram Pilatos para que o condenasse, porque não podiam executá-lo. Condenado em 2 tribunais, em 2 instâncias, a judaica e a romana, depois que terminaram o verso 29, de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Fizeram exatamente o que Deus queria, segundo a própria maldade dos seus corações. Então, o que Deus fez, verso 30, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto por muitos, e estes muitos que subiram com ele, da Galileia para Jerusalém, os apóstolos agora são suas testemunhas para o povo. E Paulo no verso 32 diz, e nós vos anunciamos as boas novas, o evangelho da promessa que foi prometido lá em Abraão. Alguns meses depois, Paulo vai escrever uma carta aos Gálatas para as igrejas que ele evangelizou. A primeira delas, que ele plantou em Antioquia da Pisídia. Depois ele vai seguir a viagem missionária, nós veremos. Ele vai escrever para os Gálatas, para todas aquelas cidades que ficavam no sul da Galácia, produtos da primeira viagem missionária. E ele vai dizer que o evangelho foi anunciado a Abraão. Sim, as boas novas da promessa. Deus prometeu mandar o Salvador. Gênesis 3,15. A cabeça da serpente será esmagada, mesmo que ela fira o calcanhar de quem a esmagará. Jesus sofreu, foi crucificado. Mas quando ele morre, ele esmaga a cabeça da serpente. Ela feriu o calcanhar, ele morreu, ele sofreu, mas ele destruiu o mal. A promessa foi feita a Adão e Eva. A promessa foi feita a Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e da tua descendência. E na carta aos Gálatas, Paulo deixa claro que o descendente é Cristo. Através de Cristo, todas as nações e famílias serão abençoadas. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos dele. Como Deus cumpriu? Ressuscitando Jesus. A morte de Jesus cumpre as Escrituras, mas a promessa da salvação só se cumpre plenamente quando Deus ressuscita o seu Filho. O apóstolo cita o Salmo, uma passagem de Salmos, uma passagem do profeta Isaías e uma passagem de um outro Salmo, Salmo 16, que não pode ter se cumprido em Davi, porque Davi morreu e seu corpo entrou em estado de decomposição. Mas Jesus não sofreu deterioração, porque Deus o ressuscitou. Ele fundamenta a ressurreição nas Escrituras sagradas do Velho Testamento. E ele conclui seu sermão no verso 41, citando Abacuque. Deus disse através de Abacuque: vou fazer algo tremendo. Eu vou levantar a Babilônia, uma nação pior do que a minha, para punir a minha nação. E se vocês não tiverem discernimento do que eu estou fazendo, não há esperança para vocês. E Paulo diz: tomai cuidado, verso 40, para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Ou seja, Deus naquele tempo fez uma obra e eles não entenderam o que Deus estava fazendo. Por isso, vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Deus em Cristo fez uma obra inacreditável. Deus se encarnou. Que é isso?
Deus se encarnou. Deus se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Deus morreu na cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus mamou no peito de Maria, o homem-Deus, o Deus-homem. É uma obra inacreditável. E para quem não tem discernimento espiritual, tem coração duro, surdos de ouvidos da alma, Deus está fazendo uma grande obra através de Cristo para salvar o homem. Então, tenhamos discernimento para compreender e não joguemos fora a oportunidade da graça que nos é oferecida. Por meio dele é oferecido perdão. Por meio dele é oferecido a justificação. Eu quero lhe perguntar, você já de todo o coração se arrependeu dos seus pecados? Ao arrependido, há pleno perdão pelo sangue da cruz. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, santo, imaculado, que morreu substituindo você por amor a você, para fazer justiça? Você crê nele? Você confia nele e no que ele fez? Então, eu quero te dar uma boa notícia. Você será perdoado dos seus pecados e você será declarado por Deus inocente. Você, aos olhos de Deus, não será mais culpado. Aos olhos de Deus, você não está mais condenado à perdição eterna. Você é convidado, vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você já se arrependeu? Você crê? Eu quero convidar você a entregar seu coração a Cristo. Eu quero convidar você agora a se arrepender, a confessar seus pecados, a romper com tudo que na sua vida desagrada a Deus e entregar-se integralmente a Ele, sem reservas, e dizer: Jesus, a partir de agora eu confio em Ti e somente em Ti para ser salvo. Já sei que não há esperança em mim e no que eu faço, porque o melhor de mim aos Teus olhos é podridão pura, porque eu sou um pecador. Mas por causa de quem Jesus é e do que Ele fez, me reconcilia, me salva. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Agora é com você e Deus. Agora é entre você e Deus. A igreja pregou a verdade divina, agora é entre você e Deus.